Fé, vamos falar sobre fé, o estilo de vida. Fé é o estilo de vida de todo aquele que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Porque lá em Romanos 10:38, parte A, diz: o justo viverá pela fé. Justo é todo aquele que foi justificado em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o próprio Deus, o Verbo se fez carne. Ele não tinha pecado, ele não havia cometido nenhum erro. Mesmo assim, ele se colocou no meu e no seu lugar para que hoje nós possamos ser justiça de Deus, né? Aquilo que nós não merecíamos, aquilo que nós éramos, a nossa natureza pecadora, ele nos dá uma nova vida. Nós nascemos de novo. Essa nascer de novo não é naturalmente, sabe? Eu e você não voltamos a ser um bebê, mas nós começamos a ser um bebê espiritual. Nosso espírito é recriado e nós nascemos de novo, uma nova criatura em Deus agora, né? Então, todos esses que nasceram de novo, eles têm um estilo de vida, um jeito de viver que é pela fé. De fé em fé, nós vivemos, nós alcançamos tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, tudo que é bom, perfeito e agradável provém de Deus. Não é bom, perfeito e agradável? Não caia nesse engano que até mesmo a religiosidade às vezes tenta trazer, sabe? Ah, essa doença foi Deus que deu. Ei, Jesus, ele diz que eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Então Jesus é a expressão exata de Deus. Em nenhum momento você vai ver Jesus amaldiçoando pessoas, Jesus colocando doenças, pelo contrário. Jesus, em toda a sua história, ele era aquele que curava, que libertava, que trazia alimento às pessoas. Então tudo que é bom, perfeito e agradável provém de Deus. Não é isso? Não provém de Deus. Mas nós estamos no mundo e por isso nós vivemos de fé. Fé é o nosso estilo de vida. Por quê? Porque vão existir situações, tribulações, mas a palavra diz: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, mesmo que nós passamos por situações, Jesus já venceu por nós, sabe? E essa é a nossa identidade, é quem nós somos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque a palavra diz que Cristo está à destra de Deus e nós estamos juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então, o meu e o seu lugar é o lugar de vitória. Ainda que situações se levantem, a gente pode ter a certeza de que vamos ser vitoriosos. Imagina comigo um jogo de futebol. Eu gosto de futebol, então vamos falar de futebol. Imagina lá, final da Champions, o time entrar em campo sabendo que já é vencedor. A postura dele, como que é? Vamos lá, Real Madrid. Ganhou tudo por alguns anos, ganhou algumas Champions por alguns anos ali com Cristiano Ronaldo, Marcelo, né? E eles entravam em campo como? Assim, soberbo, já ganhei aqui, não quero saber de nada. Não, eles entravam em campo para jogar. Então, é dessa forma que a gente entra na situação para lutar, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Então a gente entra para lutar, mas com uma certeza, a certeza da vitória, o descanso em Deus de que ei, eu estou aqui fazendo a minha parte, porque eu sei que eu já sou vencedora. É muito diferente quando a gente entra em campo assim, né? A gente entra convicto, a gente entra certeiro e a gente não desiste. Então, o segredo de muitas vezes cristãos justos não saírem vitoriosos de situações é porque eles desistem, sabe? A palavra diz que nós devemos combater o bom combate. Então existe um combate a ser combatido e nós combatemos o bom combate com fé e crendo que já vencemos. Até que aconteça. Aconteceu, aí sim a gente fala: ei, eu já sabia. Está escrito, o justo viverá pela fé. É assim que eu vivo, em Cristo Jesus eu já sou vitorioso. Então essa é a minha realidade. Sabe, coisas já se levantaram na minha vida. Por isso eu posso falar para vocês. Eu, quando conheci o meu esposo hoje, a gente tinha acabado de se conhecer. Provavelmente ele pegou Covid de mim e foi um tempo bem difícil, assim, sabe? Porque a gente tava no início de um relacionamento, ele pegou Covid e tinha toda uma questão. Hoje, na época, era meu namorado.
ele precisou ser entubado, ele ficou 5 dias entubado. E sabe, assim, naturalmente, não era para ele estar aqui. Ele ficou com 98% do pulmão comprometido, então realmente ele é um milagre de Deus, daquilo que Deus continua fazendo, daquilo que é a vontade de Deus ainda hoje, que é curar, libertar e salvar pessoas, né? Então naquele tempo, eu pude provar e ver, assim, verdadeiramente do que é viver pela fé. A gente tinha acabado de se conhecer, ele pegou Covid provavelmente de mim. E sabe, as pessoas falavam, não tem jeito, Bianca, ele vai morrer. E eu falava, ele não vai morrer. Aquilo que veio pra parar a vida dele vai ser aquilo que vai impulsionar ele a viver tudo que Deus tem pra vida dela. E foi desse jeito e está sendo desse jeito, sabe? A partir dali, ele teve uma nova caminhada com Deus, sabe? As coisas foram ficando muito mais intensas. Nós dois também, né? A gente tinha acabado de se conhecer. Ele saiu do hospital o dia que ele teve alta. A gente estava fazendo 30 dias de namoro. Então as coisas foram ficando bem intensas. Mas a convicção que eu tinha a palavra diz que onde eu pisar os meus pés, ali é abençoada, ali. E eu falava, eu não aceito, sabe? Eu entrei na vida dele, não foi para levar a morte. Porque quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Então, eu não aceito essa realidade. E em fé, ele piorando, ele foi internado, foi pra UTI, da UTI foi entubado, sabe? E eu ali crendo, pai, eu não aceito isso, pai, em nome de Jesus. E, sabe, foi muito bom provar e ver de como o Senhor é bom, sabe? E tudo aquilo que ele fez na vida dele, faz na nossa vida. Nós já passamos por muito mais situações que nós vivemos por fé. E provar e ver mesmo da bondade e do amor de Deus. Ele ficou com 98% do pulmão comprometido, foi pronado várias vezes. Realmente não tinha como ele sair. E além dele sair, ele saiu... Hoje ele não tem nenhuma sequela. Logo que ele saiu, ele tinha muito esquecimento, ele sabe? E eu falava, pai, o Senhor é um Deus completo, o Senhor faz perfeito. Jesus é a sua imagem e semelhança. Jesus fazia o que viu o Senhor fazer e quando Jesus entrava, aquilo ali acontecia. Então, era completo. Então é assim, ainda hoje, através do nome de Jesus, nós temos acesso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, sabe? Está no nome de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está no nome de Jesus, que Ele nos delegou para usarmos. Então, através do nome de Jesus, o Cleiton já é sarado e curado. E eu criei declará-lo, sabe? E crendo nessas verdades, eu posso dizer, fé funciona. Fé é o meu estilo de vida. Fé é o jeito que nós devemos andar. Andar em fé agrada a Deus, porque a palavra diz que é impossível agradar a Deus senão por fé. Então, nós, justos, nós, filhos de Deus, devemos sim andar em fé. Isso é bênção para as nossas vidas. Dessa forma, nós alcançamos e vivemos tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Então, se eu estimulo você que, por acaso, deixou Então eu estimulo você que por acaso não tem andado em fé, não tem realmente crido e declarado aquilo que Deus deseja para a sua vida, a retomar, a viver desse jeito, do jeito que Deus deseja, a viver desse jeito, viver em a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo até o próximo vídeo. Beijo!